O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A informação é do IBGE. Mas como estamos lidando com as diferenças nos dias de hoje? A escola, os espaços de trabalho, as políticas públicas, elas estão avançando para atender a essa parcela de brasileiros que já representa mais de 20% da população? O Outros Olhares de hoje fala sobre deficiência, diferença e inclusão. Fique com a gente, já estamos no ar! Nossa convidada de hoje é a professora do mestrado em Educação da UNO-Chapecó, pesquisadora da Educação Especial e Inclusão, Tânia Mara Zancanaro Pietkowski. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Que ótimo! E eu já quero começar te perguntando, professora, a gente citou um dado aqui, 20% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Mas não faz tanto tempo assim que a gente está olhando com um olhar de inclusão para esse público, né, professora? Certo. Vale esclarecer que esse número que você cita do IBGE, que é do censo de 2010, ele inclui pessoas idosas. Então é um número que não necessariamente reflete o público da escola, da educação, né? Certo. Que segundo o próprio IBGE, há um dado de 2018, que em torno de 6,7%, 7% de crianças e adolescentes apresentam esse número de pessoas. No entanto, né, é um número bastante expressivo e a sociedade se organiza para olhar a deficiência como uma diferença e não mais com situações de segregação, exclusão, como a gente vivia até recentemente. Mas, pois é, como é que foi assim, professora, resgatando um pouquinho da questão histórica, né? Como é que foi lá no passado até a gente chegar nesse momento atual? Então, na antiguidade, as pessoas que nasciam com alguma deficiência que era visível, elas eram eliminadas, né? As crianças disformes eram mortas pelos próprios pais, abandonadas, e isso não refletia em nenhuma culpa, era natural excluir o diferente. Na Idade Média, com a ascensão do cristianismo, da própria filosofia, surge o direito à vida, tá? Mas segregado, porque a deficiência era vista como castigo, né? Culpa que os pais carregavam por algum ato, ou também como caridade. Então, Deus escolheu determinada família para superar os próprios pecados, ou também como possessão demoníaca. Era o demônio no corpo, especialmente em situações de convulsão, quando as pessoas ainda não tinham olhar da ciência. Na modernidade, a deficiência passa a ser vista pelo olhar da ciência. Então, o sujeito que até então era passível do mito, né, de olhares mitológicos, ele passa a ser concebido pela perspectiva da cura, como se fosse uma doença. E na contemporaneidade, a deficiência ela passa a ser vista como uma diferença. Não como uma doença. Não uma doença, e como direito. Então, a educação especial ela surge na contemporaneidade, porque a educabilidade ela é um olhar recente. Até então era um olhar de que o sujeito não tinha o que fazer, né? O sujeito tinha uma deficiência e ponto. Hoje não, a gente sabe que existem deficiências primárias, que elas são biológicas, mas deficiências que são secundárias, ou seja, o agravamento da deficiência pela exclusão social. E a educação entra no sentido de prevenir essas deficiências que são secundárias. Certo. Professora, a gente fala aqui numa exclusão social, mas a gente sabe que, às vezes, a exclusão ela acontece ou ela começa dentro da própria família, que tem uma certa dificuldade em aceitar essa criança com algum tipo de deficiência, né? Como é que acontece essa exclusão já no berço, já em casa? Eu uso uma expressão quando eu falo, quando escrevo, converso com as pessoas, que eu digo que há uma fala no cotidiano que diz: a fruta não cai longe do pé. E a criança com deficiência, frequentemente ela é vista como a fruta que caiu longe do pé. As famílias não se identificam naquela criança que é diferente num primeiro olhar. Ou seja, ninguém projeta ter um filho especial. Raramente, eu não tenho conhecimento que alguém diga: lá no enxovalzinho do bebê eu vou colocar uma micro cadeira de rodas, ou eu vou aprender Libras, porque eu quero muito um filho especial. Sim. Isso não acontece. As famílias afastam essa possibilidade. Quando a criança nasce, tem pesquisas, eu mesma pesquisei isso, que mostra que as famílias passam por várias etapas. A primeira é do susto,
do porquê comigo, não é possível, por quê. Um segundo momento que é até da revolta, né, ou da descrença. E uma terceira fase que aproximadamente pode durar até 2 anos, que é vamos em frente, né? Então, o apoio profissional para as famílias, ele é muito importante nesse momento, porque as famílias podem abraçar essa criança, que não necessariamente vai trazer uma situação de tristeza para a família, às vezes é a criança que mais alegra o contexto familiar, é o filho que é mais comemorado, né? Mas isso não é percebido no primeiro momento. Né? Isso Então, é as famílias podem ir adiante, assim como existem famílias que vivem um luto para sempre, que elas não conseguem superar isso. Isso você percebe, inclusive, nos dias de hoje, professora? Inclusive nos dias de hoje. Por isso, a importância do apoio familiar, da estimulação essencial que o bebê recebe. E claro que nem toda criança tem a sua deficiência identificada logo ao nascer. Algumas crianças vão ter a deficiência identificada na escola, porque os pais não têm parâmetro. Claro. Então, às vezes, é uma deficiência mais sutil, intelectual, para a leitura, para a escrita. A própria surdez pode ser identificada mais tarde. Mais adiante. Agora, professora, por que a gente tem essa tendência, ou a sociedade tem essa tendência de querer enquadrar as pessoas no dito normal, né? Parece que precisa se encaixar ali, estar dentro de uma caixinha para tá tudo bem, né? E desde quando que as pessoas adquiriram esse direito do diferente, de ser diferente? Muito bom. De fato, é uma herança que a gente tem, especialmente da modernidade. Né? A própria fala ordem e progresso, ela passa por essa ideia da categorização, da classificação, da padronização. E aí há uma expectativa, né? A escola, ela é uma invenção da modernidade. Se a gente olhar para a escola, a gente vai ver as mesinhas praticamente todas iguais. Mais recentemente, a gente tem a mesa para o cadeirante acoplar a cadeira, ou para o canhoto, né? Senão as mesinhas são iguais para todos, os tempos escolares são iguais para todos, o mesmo tempo, o mesmo espaço, para estudantes que são muito diferentes. Então, um dos princípios da educação especial é a temporalidade distinta. Alguns estudantes aprendem sim, mas aprendem num tempo que é próprio, que é distinto. Porém, a escola se organiza com tempos e espaços iguais para todos. Olha só, a gente vê muito assim da escola tendo dificuldade em alguns momentos em lidar, né, professora, com essas diferenças, com as diferenças de quem é dito normal, imagina com as diferenças de quem vem com alguma deficiência, enfim, né? Mas a gente também fala, professora, das diferenças culturais, né? Tem a diferença entre as pessoas, os grupos, os países, as culturas. Qual que é a mais desafiadora? É a diferença entre as culturas ou diferenças de pessoas dentro da mesma cultura? Acredito que ambas são desafiadoras, né? As diferenças culturais, eu colocava ontem numa fala que eu fazia numa escola, eu gosto muito de fazer isso, e eu dizia, se você for na China e te oferecerem espetinho de gafanhoto, possivelmente é uma reação que causa estranhamento, né? A gente que não é acostumada a isso. Mas pessoas de outra cultura vão ter a mesma reação com o nosso chimarrão, né, que é algo comum. Eu lembro de uma professora da Alemanha que ela ficou chocada quando a gente passava o chimarrão de uma pessoa para outra, né? Então são diferenças culturais, mas também essa lógica da padronização faz com que a gente estranhe algumas diferenças. Então a educação inclusiva, ela é uma invenção recente, né? Até então eu falava no início que as pessoas não iam para a escola, elas eram segregadas na própria família com frequência. Às vezes na própria casa elas não estavam na mesa de refeições, elas estavam numa peça anexa à própria casa, né? Por essa diferença. E a educação inclusiva, ela é um advento recente. Tem um marco que é a Declaração de Salamanca, que é uma convenção que aconteceu na Espanha em 94 e faz com que o Brasil seja signatário desse documento e desse movimento. E se passe a assumir a educação inclusiva nas escolas. Então eu falo que isso é um ganho bastante grande para as crianças, que serão adultos melhores do que a minha geração foi. Sim, porque sim. passa a conviver com a deficiência ou com a diferença com uma certa naturalidade. É uma oportunidade de conhecer e de saber que a diferença existe, independentemente da nossa autorização. Certo. Mas a diferença, alguns autores colocam, né? O Veiga Neto é um que diz assim, é algo que nos inquieta
que nos incomoda, porque é o estranhamento, é aquilo que nos tira da zona de conforto. Pois é, a gente conversava em outro momento, professora, aquela questão de quando a gente visualiza, quando a gente enxerga uma mãe com um bebê, por exemplo, com síndrome de Down ou com alguma deficiência aparente, né? Existe uma tendência em se olhar para aquela criança de um jeito diferente, ou me parece que é até natural do ser humano essa curiosidade em relação ao diferente, né? Mas a gente precisa ter um carinho e um cuidado quanto a isso, né, professora? Sim, especialmente as crianças, elas vão reagir diante da diferença e fazem perguntas, né? Por que você caminha assim? Por que você não escuta? Então, a forma como o adulto responde é crucial para a gente instituir preconceitos ou para também tratar a diferença como algo natural. E claro, quando as mães estão com seus filhos, ou os pais, as famílias, enfim, também é comum que as pessoas que não têm este convívio, elas enxerguem antes a deficiência e depois a criança. Eu trabalhei por muito tempo aqui na PAI de Chapecó, pesquiso há muito tempo isso, e a reação das pessoas normalmente é: o que é que ela tem? Né? Mas o que é que aconteceu para a criança ser assim? Antes de perguntar, por exemplo, o nome, enfim. O que ela gosta, do que ela Sim. não gosta, né? Aí o Vygotsky, um autor russo, ele diz assim: eu preciso antes enxergar a criança que tem uma deficiência e depois a deficiência que a criança tem. Certo. A deficiência é uma característica da criança, embora ela possa ser bastante marcante, mas a criança pode ser loira, morena, alta, baixa, guri, menina, Claro. né? E ela tem uma deficiência ou deficiências associadas. Claro. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar mais essa questão da escola, de como esse movimento acontece dentro da escola, mas antes, professora Tânia, acho que é importante a gente explicar a diferença entre uma deficiência genética, uma deficiência congênita e também aquela adquirida, né? Como é que você explicaria esses três pilares? Então, as deficiências genéticas, elas estão no sujeito, na formação do sujeito, nos genes, nos cromossomos, enfim. Elas são as mais democráticas, a gente poderia dizer, que elas não escolhem classe econômica, sociocultural, né? A exemplo da síndrome de Down e muitas outras síndromes que são menos conhecidas. A deficiência congênita, que tem uma causa congênita, ela não é genética, não está nos genes, mas a criança nasce com. A exemplo da síndrome da rubéola congênita, o alcoolismo fetal, uma toxoplasmose, a zika vírus, que hoje está muito na mídia, né? Então, algum fator que fez com que a criança tivesse uma alteração na sua formação. E as adquiridas, elas acontecem após o nascimento e para toda a vida. Quando você apresentava aquele número bastante intenso do IBGE, ele mostra a condição de deficiência adquirida por acidentes hoje de trânsito, de balas perdidas que já estão no nosso contexto, de condições próprias do envelhecimento numa população que está envelhecendo, a exemplo da perda auditiva, das artroses, deficiências físicas, visuais, né? E que a gente também está passível de adquiri-la. Claro. Portanto, quando a gente fala de acessibilidade, né, de uma sociedade inclusiva, eu sempre chamo atenção nas aulas, né? Eu falo, não é nem só para os outros, é pensando na gente inclusiva. Claro, na gente amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Agora, professora, tem alguma delas que seja mais desafiadora no seu ponto de vista, assim, para se adaptar, para passar pelo processo de aceitação, de superação dela? Eu penso que existem algumas deficiências que elas são mais sutis, né? Elas são mais fáceis de lidar, mas tem deficiências múltiplas, por exemplo, que elas são muito desafiadoras. A surdo-cegueira, né? Então, imagina que para um professor, às vezes ele encontra dificuldade de ensinar crianças que têm apenas um ritmo mais sutil de aprender, né? Ou que às vezes não se identificam na cultura da escola. Agora, você imagina uma criança que é surdo-cega e que às vezes tem uma deficiência intelectual associada, física, e que mesmo assim é possível ensinar. Tem um filme que eu gosto muito que é Helen Keller e Anne Sullivan, e é uma menina surdo-cega. Olha só. E a professora, que também é praticamente cega, ela vai alfabetizando essa criança com movimentos na palma da mão. E essa pessoa, é uma história de um pouquinho antes de 1900, ela vai para a faculdade, essa menina surdo-cega, né?
ela cursa um ensino superior. Então é para a gente refletir como o sujeito ele tem possibilidades de superação, o Vygotsky chama de compensação da própria deficiência. Mas existem algumas deficiências que elas são mais desafiadoras, que chamam a atenção. Hoje, que está muito na mídia, é o próprio TEA, o transtorno do espectro autista, ou autismo, né? Hoje a gente fala da invisibilidade à epidemia. E se discute, inclusive, se o diagnóstico para essa síndrome ele está mais aperfeiçoado ou se efetivamente as pessoas têm nascido mais com o autismo. Olha que desafio isso. Então, dependendo da condição, são pessoas que elas diferem muito do padrão de sociedade ou de comportamento humano. Né? E aí é um desafio para todas as instituições, desde a família até a escola, a sociedade, enfim, conseguir se adaptar, né? E incluir esse ser humano, né? Professora, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e nós já seguimos conversando sobre isso. O nosso assunto de hoje é deficiência, diferença e inclusão. O intervalo é rápido, nós já voltamos. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Desde 2011, estudantes da Uno Chapecó desenvolvem oficinas reflexivas sobre a biodiversidade e os problemas socioambientais da região com alunos de escolas de Chapecó. Realizadas em praças e áreas verdes, as atividades integram o projeto de extensão Biologia na Praça, Biodiversidade e Saúde. Avaliar a contribuição deste projeto no processo de ensino-aprendizagem dos participantes foi a proposta de Lilian Camargo no trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas. No momento da avaliação, 102 alunos participaram de oficinas sobre sons e cores das aves, plantas, insetos, alimentação saudável e qualidade da água. Após as atividades, os estudantes responderam a um questionário. Em relação à construção de conhecimentos que contribuiu no cotidiano deles, 67% consideraram necessária a mudança dos hábitos alimentares. A preservação da biodiversidade ficou em segundo lugar, com indicação de 21% dos participantes. Atualmente, 22 projetos de extensão permanentes e 15 temporários estão sendo desenvolvidos na Uno Chapecó. A extensão universitária é uma oportunidade de troca de conhecimentos entre a universidade e a comunidade. Eu sou Luana Poleto e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Outros Olhares, hoje recebendo a professora e pesquisadora da Uno Chapecó, a professora Tânia Mara Zancanaro Pietkowski. Professora, vamos seguir conversando aqui sobre esse assunto da inclusão, sobre a questão da deficiência, da diferença, né? E para a gente começar esse segundo bloco, eu gostaria que você nos explicasse a diferença entre a educação inclusiva e a educação especial. Tem diferença entre elas? Então, a educação especial é parte da educação inclusiva, mas ela não é sinônimo. Quando a gente fala em educação inclusiva, pós-Salamanca, né, que eu mencionei, ela abrange a diversidade. Então, todo e qualquer estudante ele deve ser incluído. E a educação especial, então, ela também tem um foco que é mais específico, que é a especificidade no trabalho com essa criança. Não basta, eu diria, simplesmente inserir a criança na classe comum. Esse é um passo importante para romper com a segregação, né? Com aquele preconceito, a exclusão que a gente vivia e naturalizava. Porém, muitas crianças, elas
elas necessitam de trabalho também com uma interface mais clínica. A exemplo de uma fisioterapia, de uma ecoterapia, da fonoaudiologia. E na escola, no contexto da escola, que é diferente da clínica, nós temos hoje as adaptações que são necessárias com a presença no estado de Santa Catarina, contemplando a política estadual de educação especial, de um segundo professor de turma, ou se a gente olhar a Política Nacional de Educação Especial, que é um documento de 2008, ela também fala num profissional de apoio nas classes comuns. Para atender especificamente essa criança. Essa necessidade. Cada criança tem direito a um professor que lhe atenda? Não necessariamente. São algumas crianças que têm essa necessidade mais pontual. A maioria das crianças não necessitam de um segundo professor de turma. E algumas crianças também, elas necessitam de um atendimento educacional especializado que acontece no contraturno, também como parte da política nacional de educação especial. O Brasil adere pela educação inclusiva, ou seja, todos na escola regular, com raras exceções, mas, se necessário, esse apoio no contraturno. Também gostaria de dizer que, por essa política, a escola tem obrigatoriedade de ofertar o atendimento educacional especializado, preferencialmente na própria escola ou em escolas nucleares. Mas a família não necessariamente tem a obrigatoriedade de levar a criança no contraturno. Olha só, mas isso causa um problema, né? Então, tem algumas situações que elas estão equações um tanto difíceis de resolver. Mas existe uma resistência, prof, em relação às famílias levarem a criança nesse contraturno para ter uma atenção extra, para aprender outras habilidades? Existe uma resistência ou por que as famílias não... Algumas famílias resistem, né? Algumas não compreendem a importância e algumas, às vezes, têm até dificuldade em acompanhar a criança o dia inteiro. Então, são vários fatores. O que é ensinado nesse contraturno da escola, professora? Então, ali não é um reforço escolar necessariamente. A criança não vai no contraturno para fazer o tema de casa, para fazer a mesma coisa que ela fez na classe comum. Por exemplo, se eu tenho uma criança surda, nesse AE eu posso ensinar para ela a Libras, que é a língua brasileira de sinais, posso ensinar para ela a educação bilíngue, que é o português escrito. Para a criança cega, eu posso ensinar o braille, o uso do soroban, que é um instrumento de cálculo. Para a criança com deficiência intelectual, eu posso ensinar funções psicológicas superiores, atividades que ajudem nas habilidades cognitivas. Não é necessariamente o mesmo trabalho que é realizado na classe comum. Aliás, o AE é um espaço de muito desafio para o profissional, porque se requer desse profissional muito conhecimento. Há uma listagem imensa de atribuições para o professor do AE. Imagino, mas professora, esse trabalho, até a título de curiosidade também, esse trabalho que é realizado pelo AE, ele se assemelha ao trabalho de setores especializados como a APAE, por exemplo, ou não? Algumas semelhanças existem sim, tanto que a APAE, que hoje ela é considerada um centro de atendimento específico ou especializado, ela pode ter um AE funcionando. Certo. E nesse trabalho do AE, ele não acontece a manhã inteira, por exemplo, né? Mas pode ser 1 hora, 1h30, 2, 3 vezes por semana para cada criança. Então, ele é um trabalho mais especializado, ele é próprio da educação especial. Claro. Você estava falando, professora, também que em Santa Catarina a gente tem um olhar diferenciado, né, para atender essas crianças. E você percebe isso como uma vantagem do nosso estado? É algo que acontece só aqui pelo teu conhecimento de pesquisa? A figura do segundo professor de turma é de Santa Catarina. Santa Catarina, a gente tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, que ela existe há muito tempo, né, associada à Secretaria Estadual de Educação, e que é um centro de pesquisa, de formação profissional, também de um nascedouro de políticas. Então, a gente tem, sim, alguns passos bem importantes, a exemplo do segundo professor de turma. Interessante. E isso vale para a universidade, para a graduação também? Bom, na universidade a gente tem algumas situações Como é que funciona? São bem recentes, né? Por exemplo,
o professor da educação básica, que há 15, 20 anos atrás, ele reagia com estranhamento, ele dizia, não estamos preparados, eu não me preparei para trabalhar com esse tipo de criança. Eu vi muitas vezes. Esse público hoje, por conta da inclusão ampliada na educação básica, ele está ingressando no ensino superior. E o professor do ensino superior também reage muitas vezes com estranhamento, é uma novidade no ensino superior. Certo. Então, o AEE hoje também está no ensino superior, mas ele tem especificidades. Né? Ele é diferente. Você não vai fazer um trabalho com o estudante que tem uma deficiência intelectual de ensinar a leitura e escrita, por exemplo. Né? Então, ele tem alguns desafios que são gigantes. São diferentes. No ensino superior também existe um decreto de 2006 que determina que todo curso de graduação, ele oferte, por exemplo, uma disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Claro. O estudante das licenciaturas é obrigado a cursá-la e os estudantes de bacharelados, por exemplo, eles não são obrigados a cursar, mas a universidade tem que prever nos projetos pedagógicos de curso esse componente curricular. E nas licenciaturas também deve ter componentes que tratem da educação especial, porque esse é um grande desafio para o professor que vai para a escola e que ele não pode ir com olhar de estudante padronizado. Claro, e olha só, se percebe o quanto é recente todo esse movimento ainda, né, professora? Por mais que uma deficiência, enfim, ela esteja presente aí na história da humanidade, mas a gente ainda tem movimentos muito recentes de conquistas aí nessa área, né? Sim, e também não dá para imaginar, quando eu mencionava 4 períodos históricos, como que as pessoas predominantemente eram percebidas, isso não significa que um período substituiu o outro. Eu costumo dizer que a ideia da morte, ela não está superada. Às vezes as pessoas falam, ai, morreu o filho da Dona Maria. E alguém diz, ah, mas era aquele doentinho. Olha só. A família parou de sofrer. Olha só. Né? Então ainda é o desejo de morte. Ou quando as famílias ainda escondem, ou sentem um certo receio em assumir essa criança, em levar para o contexto, empoderar essa criança. Né? Ou quando a gente busca o laudo, a clínica, a expectativa da cura, né? São 3 períodos históricos que coexistem com o período contemporâneo, que é enxergar a deficiência como o direito de ser diferente e como um sujeito de direitos. E a deficiência não mais centrada no sujeito, mas também no contexto. Quero dar um exemplo. Se eu quero me comunicar com uma pessoa surda e eu não sei me comunicar porque eu não tenho nenhuma noção de língua de sinais, ou entender como é que ela escreve, ou como é que ela pensa, a deficiência deixa de ser somente dela e passa a ser minha também. Se o sujeito não consegue atravessar a rua porque o solo não possibilita o uso da cadeira de rodas, a deficiência não é só dele, ela é do contexto. Eu posso dizer que eu vivi essa experiência de tentarem se comunicar comigo em Libras, e eu não sabia, eu me senti como se fosse uma pessoa estrangeira falando uma língua, japonês, chinês, enfim, algo que a gente não domina, mas eu senti esse peso, assim, de quanto a gente ainda precisa avançar e dominar dominar outras línguas, outras ferramentas, para que a gente tenha essa equidade, né? Professora, agora também tem algumas deficiências que elas são, de certa forma, mediatizadas e até, em algum momento, glamorizadas. Por exemplo, a síndrome de Down é uma deficiência que foi tratada em algumas novelas. O que mudou? A deficiência mudou ou mudou o nosso olhar sobre ela? Excelente. Eu costumo dizer que quando eu era criança, eu tinha na minha família, inclusive, uma pessoa com síndrome de Down e algumas pessoas na comunidade. Elas não iam para a escola, elas estavam na casa, viviam sempre próximas à mãe, infantilizadas, né? E se olhava para aquela pessoa, a comunidade olhava com uma certa pena, com receio, né? Hoje, as pessoas com síndrome de Down fazem teatro, fazem cinema, né? Tem um filme, O Oitavo Dia, que eu amo. O ator principal é uma pessoa com síndrome de Down, é um filme francês. Estão na novela, estão desfilando como modelos, estão no trabalho, leem, escrevem, estão algumas ingressando até na universidade. E não foi a síndrome de Down que mudou. A trissomia do 21 persiste, é a mesma, mas é olhar social. E esse é um grande exemplo dos ganhos, das vantagens do movimento da educação, ou da inclusão como um todo, não só na escola, mas na sociedade.
E, de fato, a mídia, ela tem o poder de produzir efeitos de verdade, né? A gente fala. Então, a síndrome de Down tem sido tratada em filmes. Tem um filme brasileiro chamado Colegas, né? Eu lembro de uma novela que tinha uma menina chamada Clarinha, que depois gerou até uma boneca, né? Que era uma menina com Down, e que ela chega nas casas, né? Porque é uma forma de comunicação que às vezes ela não é a mais eficiente, claro, mas que ela chega nas famílias. Há exemplo também do próprio autismo. Também houve uma novela da Rede Globo que trazia uma menina, uma adolescente, que na minha leitura distorceu bastante o conceito do autismo na novela, porque ela era uma pessoa que tinha uma série de dificuldades e aos poucos ela se superou e quase que virou genial, né? Mas ao mesmo tempo houve no programa do Fantástico vários programas com um médico, Drauzio Varela, que ele também tratava do autismo e de uma forma mais informativa. Então isso vai fazendo com que não seja algo tão novo, as pessoas passem a falar sobre isso, a se interessar, a buscar. Então a mídia tem um papel bastante importante, às vezes para esclarecer e às vezes também para romancear. Pois é importante o nosso olhar crítico, né, professora? Especialmente assim, quando a gente fala um pouquinho da visão romântica, você acredita que ainda existe uma visão romântica em relação à inclusão? Então, a inclusão ela veio como um imperativo legal, né? Então, às vezes as pessoas, em algumas situações, ela judicializa, né? Então, as pessoas acabaram assumindo a inclusão e até mesmo silenciando a complexidade que a inclusão tem. Porque para incluir, eu tenho que ter várias formas de acessibilidade, claro, né? Que é a acessibilidade atitudinal, que é a primeira, aquela que eu olho para o sujeito sem preconceito, disposta a aprender com ele. Mas também a acessibilidade arquitetônica, que muitas vezes tem um custo financeiro para fazer. Nem todo espaço é passível de adaptação. A acessibilidade tecnológica na comunicação, que implica em novas tecnologias, muitos recursos hoje que estão disponíveis pelo próprio computador, né? Mas que muitas vezes as pessoas de fato dizem, não, a minha escola é inclusiva. Agora, quando você vai fazer uma pesquisa, conhecer os bastidores desse palco, você que vê que muitas vezes é uma inserção, não necessariamente uma inclusão. E eu costumo dizer que o direito de estar, para mim ele já está dado, as pessoas não questionam mais, elas não negam matrícula, a família está convencida de que ela tem esse direito, na grande maioria das situações. Agora, o direito de aprender e não ser forçado à normalização, aprender as mesmas coisas. Certo. Nesse sentido, a gente tem passos importantes a dar ainda. Olha só, a gente tem muitas questões aqui para discutir, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Agora eu só queria aproveitar para a gente encerrar, diante de toda a sua experiência como educadora na APAE, você teve por lá 20 anos, né? Eu acho que a gente pode encerrar o programa com essa mensagem que você nos traz pela sua experiência de vida. Como fazer esse olhar? Como que cada um de nós pode ter um olhar mais inclusivo no nosso dia a dia? Eu penso que passa mesmo pelo reconhecimento da diferença, né? E aprender que o valor das pessoas não está no que elas produzem necessariamente, né? Que a criança não é uma mudinha de repolho para gerar um lucro um dia, como diz o Rubem Alves, né? Tem um texto dele que ele faz a gente refletir isso, e que a gente aprende muito com a diferença, né? A igualdade é a igualdade, mas a diferença nos ensina muito, seja convivendo com as pessoas com deficiência, como você falou, eu convivi com muitas pessoas diferentes, seja pesquisando, na formação de professores que vão lidar com a diferença na escola comum ou regular, né? Mas eu penso que é isso, é a disponibilidade, a disposição em aprender com o outro, o cuidado e estar aberto, né, para esse afeto, esse carinho que todas as pessoas podem nos trazer e para os desafios mesmo de aprender e educar na diferença. Claro, é o amor junto com o conhecimento e os estudos, né, professora? O amor, ele é essencial em toda e qualquer profissão, mas não dá para achar que na educação especial o amor basta, né? O conhecimento técnico
a profissionalização também é essencial. Perfeito, perfeito. Professora Tânia, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelos esclarecimentos e por nos ajudar aqui a trazer à tona essa discussão. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que ele é intenso, né? E que tem muito para falar sobre ele e estudar a vida inteira. Certo, professora, muito obrigada mais uma vez. O Outros Olhares dessa semana tratou sobre deficiência, diferenças e inclusão. Na próxima semana a gente se encontra com outro tema, com outra discussão. Até lá, tchau!